galera do Med Ensina! Estamos aqui com mais um episódio, agora de verdade. Você que tá aí assistindo a gente, você já sabe que dia é hoje, né? Já sabe, quarta-feira, 8 horas da noite, eu tô aqui na tua telinha. Tô aqui com meu grande colega, meu doutor. Diego Educamed aí, segue no Instagram. Vai estar aparecendo nossos Instagrams aí pra você deixar a gente famoso, talvez, né? Vai que eu apareço na Globo. Mãe, tô na Globo. Gente, você que tá assistindo aí, não custa nada você dar um likezinho aqui se você gostar do conteúdo de hoje, tá? Não precisa ser, não precisa ser agora, não. Pode deixar no meio, você fala, agora ficou legal. Aí você vai lá e dá um like, tá? Comenta alguma coisa que você achou legal aí no episódio ou que você quer que a gente traga aqui num próximo episódio, tá bom? Vocês que estão assistindo a gente agora, pode seguir, você vai estar aparecendo aí o Instagram, né? Igual apareceu no começo. Mas a gente tá no Spotify, no Amazon Music, no Deezer. A gente tá em tudo, não tem desculpa pra você não assistir. Está no YouTube e os cortes no Instagram. A gente tá em todos os momentos pra você aí, pra você assistir todos os episódios, beleza? Hoje temos mais um episódio. Toda vez eu tenho que fazer essa transição. Temos mais um episódio e a convidada de hoje é uma pessoa muito especial, porque ela tá ficando famosa, né? Eu tinha que trazer antes dela ficar famosa e começar a cobrar caro pra vir, sabe, gente? Aí eu acelerei o máximo possível pra ela vir aqui. Inclusive, ela falou que eu acho que talvez seja um pouco precoce, mas eu acho que mais do que o horário dela pra ela estar aqui e ela ser mostrada pra vocês que não conhecem, mas provavelmente vocês já conhecem ela. Se apresenta a doutora Maria Clara. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, boa noite a todos. É de noite, né? É de noite agora. É de noite. Tá noite já. Tá noite. Bom, nossa, que apresentação... Você vê? Diferentona. Diferentona. Gostei. Gostou? Bom, eu sou um pouco tímida, assim, pra falar de mim mesma. Então, vocês vão me conhecendo ao longo do podcast. O que vocês acham? Fica aí me acompanhando e vamos falar um pouquinho da minha história. Vocês vão conhecer quem é a doutora Maria Clara, como ela se tornou essa pessoa que ela é hoje e o que ela tá fazendo, né? Pra ficar cada vez mais conhecida, melhor, uma pessoa que tem um desenvolvimento profissional muito bom. Vocês vão acompanhar aí pelas redes sociais dela. Faz assim, doutora, ó, aqui, ó, clica aqui e tal, vai estar aparecendo no meu Instagram. Já segue. Primeiro, se inscreve nesse canal, né? Se inscreve, que é importante. E me segue no Instagram. Aqui, como se diz arroba? Arroba, mas em português. Arroba. Eu fico inventando palavras em português. Gente, no meio aí da entrevista, a gente mete um portunhol com confiança e finge que tá tudo certo. Tudo bem. Arroba MC Med Stories. Eu falo melhor em espanhol, então é isso aí. Me segue. Quem não entendeu é MC Med Stories, Nossa. Né? É isso aí. Porque você falou muito bonito, pô. É de tanto... Você falou em inglês, você misturou o inglês aí. Med Stories. Mas é isso. É isso aí, vai estar aparecendo pra você. Segue a doutora lá, dá uma olhadinha no conteúdo dela e fala disso aqui, cara. Você não pode esquecer. Mostra aí. Verdade. Mostra aí. Segue o meu Instagram pessoal e o Instagram do @ConaRunning, que é uma empresa de treinamento para a prova de residência médica do Paraguai. A gente vai conversar sobre isso também hoje. A gente vai falar sobre tudo isso, né? É isso aí. Você tá preparado para esse momento? Vamos lá. Doutora, vamos começar para quem não... É que eu vou começar com uma pessoa que não te conhece. Eu também não te conheço muito bem. Eu conheço você hoje. Mas quem que é você antes? Quando foi que você começou a sua faculdade? Aonde você fez sua faculdade? Como é que funcionou para você entrar nessa faculdade? Isso que eu quero que você mostre pra gente aqui agora. Ok. Bom. Nossa, muito tempo atrás. Muitas perguntas. Tudo começou em 1900. Não, mas agora é sério. Eu sou de uma cidade pequena no interior do Alto Paraná, Paraguai. O nome da cidade é Los Cedrales. Fica a 20 quilômetros de Ciudad del Este, mais ou menos. Quantos mil habitantes tem lá? Querido. Uns 600 pessoas. Umas 20? Não, eu acho que tem umas 7 mil. Se mal não me lembro, acho que é 7 mil. Bem pequena Bem mesmo. Pequena, é aquela notícia ruim se espalha, né? Exatamente. Tinha um colégio lá. E aí todo mundo tinha que estudar naquele colégio, né? Ok, bom. E aí eu sempre soube que eu queria fazer medicina. Eu sempre soube que eu ia fazer medicina e onde eu iria fazer medicina. Ô, louco. E o engraçado é que eu nem conhecia a cidade. A única coisa... Uma vez eu ouvi alguém falando que existia medicina na Federal. E que a medicina na Federal do Paraguai era boa. Na minha cidade.
E eu falei, nossa, eu vou fazer medicina na Federal. Que eu quero. É isso aí que eu quero. Muito pequena, assim. Ouvi alguém falando, então eu queria. Mas eu não conhecia a cidade, que a medicina na Federal fica em Mingaguaçu, que é outra cidade um pouco além de Cidade do Leste, fica mais pra lá. Aí eu falava pra todo mundo, eu vou fazer medicina em Mingaguaçu, nem sabia onde ficava. Tá, até que realmente chegou o momento, não sei, pulei um pouco uma parte da história, porque eu comecei o colégio muito nova. Então, com 15 anos de idade, eu já estava no último ano do colégio. E dá pra fazer isso? Eu acho que meu pai e minha mãe não gostavam de mim, aí eu, nasci e fui pro colégio, se livrar logo, né? Que o colégio cuida dela. E aí foi assim como aconteceu. Mas o engraçado é que só tinha um colégio. E não tinham quase aluninhos, né? Porque não tinham quase habitantes. Então, eu acho que nessa época eles deixaram eu fazer. Eu via que os meus priminhos iam muito pra escola. E eu queria muito. Falava pra minha mãe que eu queria. Aí, com 2 para 3 anos de idade, eu fui já nos primeiros... Acho que tinha jardim. Não lembro muito bem se é jardim pré-escolar. E eu aprendi a ler. E aí, a professora falou pra minha mãe... não seria bom para ela trancar ou repetir de ano. Vamos deixar ela avançando até que um momento ela vai cansar. E aí ela vai parar. Mas eu não cansei. Aí você decidiu fazer medicina. Mas eu não cansei. E aí, com 15 para 16, eu já estava terminando o colégio. Foi quando eu fui visitar a famosa Mingaguaçu e eu falei que eu queria fazer medicina nessa faculdade, que era a Federal. Terminando o colégio com 15 anos é o que você está falando? Primeiro, é que eu não sei como é que é separado ali no Paraguai a escola. E eu não sei como é aqui. Aqui é assim, vai até... Começa acho que no primeira série, né? Daí vai até nono. Na minha época era assim, né? Ia até nono. Aí depois do nono, você passava de um ensino fundamental para um ensino médio. Porque daí depois a faculdade é avançado, ensino avançado. Aí o ensino médio tem 3 anos normalmente. São 3 anos. Bom, e o terceiro do ensino médio, eu tava terminando com 15 anos. Você já tava livre da escola, né? Sim. Beleza. Tipo... É mais ou menos aqui mesmo, né? Mas... Aqui é isso, né? Quantos anos termina a escola? 16? É por aí. 16, 15, né? Não, pô. Não, gente. 15 anos eu tava indo em festa de debutante dos meus coleguinhas, das coleguinhas da sala. E era no primeiro ano. Sim, com 15 anos as pessoas fazem o primeiro ano, mais ou menos. É isso aí. 16, 17 termina a faculdade, a escola. Isso mesmo. Assim, no geral, os meus coleguinhas de aula já tinham 18, já iam fazer 18. E você lá, 15 anos, debutando. Debutando. E eu ia fazer, eu fiz 16 no terceiro ano, se eu mal não me lembro. 16. E o resto já fez 18, 19 e eu fiz 16. Eu tinha uma diferença de 3 anos com os meus colegas de colégio. Bom, aí eu queria fazer medicina. Só que numa cidade pequena, de 2 habitantes, né? Era uma coisa impossível você fazer medicina na Federal. Na verdade, tem esse mito no Paraguai. Que medicina eu acho que no Brasil também. Que é muito difícil, que ninguém passa, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, e aí eu conversei com meu pai e ele é uma pessoa assim um pouquinho... Como eu posso te dizer? Um pouquinho rígida. E aí ele falou pra mim, bom, uma faculdade na particular é muito cara. E não vai estar rolando, querida. Você quer fazer medicina? Vai ter que ser na Federal mesmo. E aí eu falei, então tá bom, eu quero fazer medicina, eu vou lá na Federal. Aí ele falou, mas não se preocupe, filha. Se for necessário tentar 9 vezes, 9 anos, você é muito nova. Tem tempo. Você tem tempo, você vai lá e todos os anos que for necessário. Então ele, em hipótese alguma, estava dentro das minhas possibilidades falar, não consigo, vou para particular. Dentro das possibilidades, né? Financeiro. E a Federal você não paga nada, então... 0. Ok. Me perdi. Aí você decidiu fazer a Federal. Mas aí o negócio a pergunta é, para complementar isso aí que você tá falando. Aqui no Brasil, para você decidir fazer Federal, você vai fazer alguma coisa depois da escola. Porque, assim, é muito difícil você sair da escola e passar direto mesmo. Isso é uma coisa que já pouco se espera. Você vai ter que fazer um cursinho. Os pais já tá sabendo já. Você vai pagar um cursinho aí, uma pancada. Tem cursinhos no Brasil que é R$2.000, 3 milhões, basicamente. Um cursinho mensal. Imagina isso. É uma faculdade, né? É a faculdade. Mas, na época, eu não sei se mudou agora, eu acho que
não tem mais aula. Na época tinha aula da faculdade. Aula livre da faculdade. E o cursinho que, para passar em medicina numa federal aqui em Cidade do Leste, porque tem as federais, a Federal do Paraná, a Federal de Assunção, a Federal... E como eu tinha 16 anos, eu tinha que ficar aqui perto dos meus pais mesmo. Bom, e aqui você faz um cursinho de 1 ano, mas não é o cursinho particular, é o cursinho da faculdade mesmo. Você faz o curso de 1 ano e você tem 3 parciais. E uma prova final. Cada parcial era de 4 matérias. Era anatomia, biologia, exatas, que era matemática e física, e química. Aí isso era em maio. As melhores pontuações ficavam entre os primeiros colocados. Essa foi a primeira parcial. Isso se repetia em agosto e em novembro. E depois você tinha uma prova final de 60 pontos. No total, quem juntasse mais pontos ficava entre os primeiros colocados. E só tem 40 vagas para, sei lá, 500 pessoas, mais ou menos. Mas o bom, pelo menos, é que não é uma fase única, né? O bom é que não é uma fase única. Porque o negócio da prova aqui, por exemplo, no Brasil é uma vez só e não deu, ano que vem. Ano que vem de novo. O bom é que não é uma fase única. Lá entra de 6 em 6 meses. Ou é anual? Não. É anual? Anual. É somatório, né? Os pontos. Somatório. Você vai somando. Você vai somando. Você tem que fazer o cursinho sim ou sim nesse ano. Porque você vai somando os pontos. Faz parte dele para entrada. Faz parte. É como se fosse assim, pré-requisito para você ingressar, né? Sim. Aí você pode fazer esse finalzinho aí, por exemplo, tá na escola daí? Não. Não? Tem que ter terminado. Você tem que ter... Opa, tudo bom? Você tem que ter terminado. Você tem que ter terminado o colégio, se inscrever como se fosse uma faculdade. Tá. E aí, tudo que eu e a minha família ouvíamos era que as pessoas tentavam 3, 4 anos, 5, 6 anos para passar. Aqui é a mesma coisa. E então eu fui com essa mentalidade de tipo... Eu venho aqui até dar certo, sabe? Eu não fui tentar para ver como que seria... Entendeu? Eu fui lá para fazer acontecer. E deu. No meu primeiro ano, eu fiquei entre os primeiros 10 colocados. Mais do que precoce. Ela consegue ser mais precoce do que precoce. E aí foi, assim, inacreditável. Eu acho que foi um dos momentos mais lindos da minha vida quando saiu aquela lista e eu tava no número 8, assim. Nossa, a minha família chorou tanto, todo mundo chorou, eu chorei. Até agora, quando eu lembro, eu acho que eu vou quebrar tudo aqui. Você tá sendo inimiga desse fio aqui, né, no caso. Se quiser jogar ele pra cá, ó. Assim, aí. E é um momento muito difícil, psicologicamente. Porque a competência é muito grande. E tem gente que se prepara, assim, já no colégio, estuda. Mas eu era de cidade pequena, eu não sabia que existia tudo isso, toda essa competência. E além disso, não sei se vocês sabem, mas... E eu não sei se é em todas as federais do país, mas eu sei que nessa é assim. Tem uma tradição. Que os do primeiro ano tem que atrapalhar a primeira prova dos que fazem cursinho. Então, no primeiro dia, que é de exatas, e eu sou péssima em fazer conta. Tamo junto. No primeiro dia de exatas, você vai para fazer a prova. Já é uma pressão louquíssima, né? Porque você quer passar naquilo. E os alunos do primeiro ano, que já estão dentro da como se diz? Carreira, já estão dentro da faculdade, que já passaram por... Eles vão lá batucar. Compram bomba. Desse jeito. Aqui também é assim. Aí eles vão lá bater na janela, falando, fulana, sua mãe tá te esperando aqui fora, você não vai passar nunca. Nossa. Sim. Mas daí é pesado. É muito pesado. O primeiro dia, a primeira prova é muito pesada. E eu lembro que eu levei a minha mãe para me acompanhar. Nossa. Erro gravíssimo. Eu sempre levo a minha mãe nas minhas provas, nunca aprendo. Sempre um erro grave. Eu levei a minha mãe e a minha avó. E elas ficaram rezando por mim lá fora. Só que... E a galera soltando bomba. A galera soltando bomba. E fulana, você não vai passar. Nossa, ingressar. Assim. E a minha mãe, coitada, chorando. Para com isso, menino! E a minha avó, ela levou o chimarrão dela. E aí ela jogava água quente. Enfim. Você lá, 2 mais 2 e a tua avó. Com a térmica batendo no piado. A minha avó, para de incomodar a minha filha, coitada. Bom, foi muito difícil. Eu não esperava que emocionalmente fosse tão pesado assim. Engraçado, agora contando deu tudo certo, né? Mas nesse momento, assim, foi... Jesus, uma das situações mais difíceis da minha vida. E eles falando, mas quando você for médica, numa emergência, você vai ter que trabalhar sob pressão, então, não sei o que lá.
supostamente um Já estão treinamento, te preparando, já entendeu? preparando vestibular. É um treinamento. E aí, nossa, eu fui muito mal nessa prova. Obviamente, eu fui muito mal nessa prova. Controle emocional, zero, assim. Mas eu era muito boa em anatomia e biologia, então deu certo. No final deu Compensou, certo. né? Compensei. Aí, beleza. Você passou na Uni, né? Uni, que é a federal. Passou na Uni e aí você fez a sua carreira inteira lá. Uhum. Você sente muita diferença hoje, por exemplo, né, de uma faculdade particular para uma faculdade federal? Eu sinto diferenças negativas e positivas, sabia? Eu vou falar primeiro das negativas da federal em relação a uma particular, porque agora eu sou professora, eu trabalho numa universidade particular, dou aula, e a infraestrutura é surreal. Eu lembro que a gente dava aula quando eu era estudante, e chovia, e... Como você disse que goteava? Pinga, Goteira. goteja. Pingava na aula. Pinga, a gente acho que é muito... Não sei se é gotejava. É. E aí, gente, a fisiopatologia continuava, como se nada tivesse acontecendo. Os microscópios tinham 2 funcionando para 40 alunos. Então, nessas não tinha coisas... iPad, né? Não tinha. iPad, Era a raiz, né? Era a raiz. iPad eu vi quando eu virei professora. Eu falei, anotem isso, por favor. E aí, os alunos tirando foto com o iPad, eu falei, então tá bom. Na época dos Incas e dos Maias, né? Que você usava papel, polígrafo. A gente anotava nas pedras. Nas pedras. E aí, eu noto essa diferença, que os alunos... Um aluno que vem para o Paraguai numa faculdade particular e aproveita, sai muito bom. Sai um médico muito bom, porque as oportunidades que ele tem são inúmeras. Tudo que a gente tinha na faculdade era a honra de ser de lá, mas infraestrutura nada, entendeu? Nada. A felicidade de não pagar a mensalidade. Exatamente. E o nome que você carrega. E o nome que você carrega. Bom, mas por outro lado, como a gente passou entre muitas pessoas, já passou numa competência, no lado positivo da federal falando, né? A gente passou por uma competência muito... Competência é competitividade em português. Ah, tá. A gente passou... Só pra você saber. Vai que você não sabe. Enfim, competência não existe em português? Inventei? Existe competência, mas você tem... Concurso, né? A gente passou por um concurso difícil. Concurso, pode ser. Concurso difícil. Competência também existe. Só que eu achei que você estava tentando falar assim, é muito competitivo. Achei que era isso que você estava falando. Nós passamos por esse ano muito competitivo e todo mundo ficou com isso dentro. Tá. Então, isso era positivo pra gente no sentido de eu não quero deixar de ser bom. Eu não quero deixar de ser o melhor. Entendi. Então, durante os 6 anos de faculdade, você se matava estudando. E o lado negativo disso era que tinha muita má energia entre os colegas, às vezes. O ego altíssimo. Claro. Eu tive a sorte de que o meu grupo, a minha sala de aula foi muito especial. Porque eles deixaram um cursinho para trás e começaram do zero, assim. Desde o primeiro ano todo mundo se ajudava. Mas era assim, eu te ajudo, mas eu não quero ser... Mas saber menos que você. Mas todo mundo se ajudava. Só que em outros cursos, assim, em outros... pessoas que passaram antes que a gente, eu lembro que nós víamos que eles não se passavam, por exemplo, o professor passava um material, o aluno ficava com isso. A minha sala é assim, doutor. Nossa, eu acho isso horrível. A minha sala é desse jeito. Você que é da minha sala, não custa nada mandar um resuminho às vezes, pô. Exato. Claro, eu tenho que estudar, eu também faço o meu, mas é legal dar uma olhada no que você anotou. Vai que você anotou uma coisa que eu não anotei. Mas na minha sala isso era muito diferente. Graças a Deus eu tive colegas incríveis. Bom, mas eu tava... esse assunto eu noto que na Faculdade Federal as pessoas elas se esforçam mais. Elas lutaram muito para estar ali, então elas se esforçam muito para manter isso. Sim. E eu vejo que na particular nem todos. Então esse é um lado negativo. É como se, claro, todo mundo, tem muita gente que luta muito financeiramente para estar lá nessa particular. Mas eu acho que a dor de você não ter nem a capacidade de pagar particular, porque quando você tem beleza, eu vou tentar, meu pai vai ajudar muito meu pai, minha família e tal, mas você ainda tem essa válvula de escape, é mais tranquilo, né? Mas quando... Válvula de escape, né, gente? Eu falo válvula de escape. Que agora que eu prestando atenção que eu tô com 2 línguas aqui, tô falando umas gírias, assim, que eu fico pensando... Tem hora que eu penso, será que ela entendeu o que eu falei? Sabe o que é válvula de escape? Sim. Uma válvula de saída, beleza. Aí tá, tem essa válvula de escape de não deu certo na pública,
pai, o negócio é o seguinte, vamos financiar, vende esse carro aí que nós não estamos usando. Vamos vender esse carro que nós não estamos usando e vamos. E tem gente que realmente que tem menos condição ainda, né? Que vem aqui com a força, a coragem, começa a trabalhar. É admirável também. Essa pessoa também é muito admirável. Porque pra gente, no Brasil mesmo, eu já falei muito isso. Beleza, a federal é realmente muito competitiva. Mas a competitividade também não é só pela qualidade. Eu sinto que seja. Assim, claro, tem gente que fica aqui naquela lista, que na faculdade ali, na que eu fiz, pelo menos da federal, sei lá, vamos supor, uns 9 mil pessoas fazem a prova. São 2 fases. A primeira fase passa 500. Desses 9, você entende? Aí depois desses aí passa uma galera, sei lá, acho que uns 20. E ainda tem divisão ainda de algumas escalas, assim, dentro disso. Né, cotas, umas outras coisas assim que tem essa divisão. E aí você fica pensando de 500 e depois, mas não é porque realmente é só isso, é porque não tem muita vaga. Se fosse aberto um pouco mais de vaga, não quer dizer que aqueles 500 que tá ali é ruim, entendeu? Sim. São pessoas que são capacitadas também, só que a quantidade de vagas aí faz que aconteça isso. Mas tudo bem, não quero lacrar aqui, gente, vocês estão entendendo que eu não quero lacrar, né? Beleza. E eu acho assim que, igual você falou, a particular realmente tem algumas coisas assim que a gente acaba esquecendo. É aquele negócio que eu sempre digo. Se você, doutora, viaja todo ano, uma vez no ano, pra praia. Quando você vai viajar pra praia no final do ano, você tá esperando aquele momento. Aquele momento, você sabe que é um momento relaxado. Esse é o momento que você vai ficar feliz. Não que você não viva feliz, mas é que aquele momento é o ápice da felicidade. Você está se arrumando na madrugada anterior, porque na madrugada dali você já vai viajar. Então você já sai todo. Eu já vou de sunga, filho. Prontinho. Prontinho vai pra praia. Chegar já, puf. E você fica com aquele ânimo, aquela ansiedade de fazer o negócio, e você dá muito valor nesse momento. Quando você começa a viajar para os Estados Unidos todo ano, você tem dinheiro, você começa a viajar. Vou viajar para os Estados Unidos. Faz 3 viagens no ano aí já. Teu patamar de felicidade já sobe. Você já não fica com a mesma felicidade quando você vai viajar para uma praia, assim, quando você já está acostumado a fazer uma viagem. Então, tudo que você está acostumado há muito tempo e essa felicidade constante que você fica fazendo diminui o seu nível diminui o nível que você é feliz durante um dia. Pelo menos eu sinto isso, né? Que às vezes a gente tenta se fazer tão feliz que a gente se torna infeliz. Porque a gente deixa de dar valor nas pequenas coisas. Isso é inconsciente. Não digo que tem como mudar isso. Acho que nem tem como mudar isso. Mas eu acho que essa é a maior realidade. E aí, quando você tratando desse assunto, quando a gente se acostuma com essa facilidade de que vai dar tudo certo. Velho, eu tenho meu dinheiro contadinho, eu não tenho dinheiro para pagar uma recuperatória, por exemplo. Aí o negócio aperta. Mais. Sim, aí o negócio aperta. Você sabe que você vai ter que se matar mais ainda. Mas é isso aí. Mas não quer dizer que ninguém seja incapacitado, tá, gente? Não estamos falando isso. Só estamos falando que realmente essa é uma zona de conforto que a gente tem e que toda pessoa tem em qualquer fase da vida. Não é só na faculdade, em qualquer momento da vida. Se você tem uma empresa que te dá um valor muito bom, você não vai ficar se matando tanto para conseguir mais. Isso é aquele negócio. Você começa a ganhar um tanto, tá vivendo uma vida boa. Você fica na zona de conforto. Você não fica buscando melhor. É isso. É isso que eu estava tentando dizer. Beleza. Você é destaque da escola, você é destaque passando na faculdade que você queria, numa cidade pequena, 200 pessoas enchendo um teatro para comemorar, para você passar. Outdoor. E aí, você tá lá na faculdade. Como é que foi a Maria Clara da faculdade? Bom, Você sofreu? Muito. Mentira. Assim... Chorava todo dia. Chorava muito. Mentira. Eu não sofri tanto na faculdade. Sinceramente, eu tive muita facilidade. Porque durante o meu ano de cursinho, eu aprendi como estudar. E isso também que eu vejo... Já vai jogando aí, gente. Como é que estuda? O povo já vai comentar. Como é que estuda, então? Então, exato. Eu vejo essa diferença também das pessoas que fazem o cursinho antes e das pessoas que não fazem, né? Porque quando você está num concurso, você tem que ser o melhor. Você tem que aprender. E você tem que encontrar a ferramenta para conseguir o seu objetivo, né? Então, todo mundo estudava não só a matéria, e sim também como melhorar naquilo, como reter essa informação e assim, bom. Então, com as matérias
teóricas, lidas, eu tive muita facilidade. Mas eu era muito adolescente, eu acho. Eu vou abrir aqui, vou contar uma história para vocês. Eu passei na faculdade com 17 anos. Todos os meus colegas de aula tinham 23, 20, sei lá. Éramos 8, se mal não me lembro, as pessoas que passamos na primeira tentativa. 8 de 40. E o resto já tinha tentado várias vezes, já tinha vindo de outra faculdade, coisas assim. Bom, então, não, obviamente, não falando que, nossa, eu passei de primeira e por isso eu fui melhor. Não, eu só tô tentando justificar o trouxa que eu era, desculpa. Eu era muito infantil, eu era muito criança. Aí é onde eu quero chegar. Bom, e no primeiro ano, eu sabia que a minha única opção, quando eu fiz o cursinho, eu sabia que a minha única opção era passar nessa faculdade ou eu não fazia medicina. Então eu me dediquei muito, eu dormia, sei lá. Não recomendo, não faça o que eu falo, não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Eu dormia, sei lá, 5 horas, 6 horas por dia e o resto eu ficava estudando, eu me dediquei demais. Tinham meses que eu saía assim para ver a luz do sol depois de vários dias, assim. Bom, e aí eu passei estudando tanto, o resto do mundo também me viu estudando tanto, e os meus colegas de faculdade, no primeiro ano, me falavam: ah, mas você não é inteligente, você só se dedica muito. Ah, tá. E aí, muito infantil da minha parte, eu peguei aquilo pra mim. E aí eu queria provar para as pessoas que eu era inteligente sim, que eu podia passar sem estudar. Foi a maior burrice que eu fiz na minha vida. Por quê? Eu passava sem estudar. Que eu ia na aula, eu escutava a aula, eu já pegava aquela informação. Mas eu me tornei uma pessoa medíocre. No primeiro e segundo ano da faculdade, mesmo que eu ia bem nas matérias, eu, por exemplo, não reprovei nem nada, eu ia bem. Só que eu não era aquela pessoa que sabia, sabe? E aí, quando eu cheguei no segundo ano da faculdade, eu parei para pensar, no final do segundo ano da faculdade, eu parei para pensar, para olhar para os meus colegas que estudavam muito, que se dedicavam demais. E as pessoas falando para eles: ah, mas você não é inteligente, você só estuda muito. Se eu estudasse como você, eu seria que nem você, eu teria as mesmas notas. E eles continuavam estudando muito, não ligavam para isso. Por isso que eu falo que eu era muito infantil. E eu passei a admirar essas pessoas. Eu falei: se alguma vez eu tiver um problema com algum paciente, eu vou ligar para esse colega. Eu não vou ligar para aquele que passava sem estudar. Eu quero ser essa pessoa. Quero ser essa pessoa que se dedica, que sabe, que se entrega. Então, quando eu comecei o terceiro ano, eu falei: não, eu vou parar com essa palhaçada de querer provar para as pessoas que eu sou inteligente. Foda-se. Vou falar, não. Desculpa. Não importa se eles acham que... Aprendeu português. Sem tabu. A primeira coisa que a gente aprende numa língua nova é palavrão, né? Sempre. Isso. Bom, então não importa se eles acham que eu não sou inteligente, que eu não sou boa, mas olha só que burrice. Tipo, eu não queria que as pessoas me olhassem sendo dedicada. Muito burrice, muito infantil da minha parte. E aí, no terceiro ano, eu falei: não, eu vou mudar de vida. Eu realmente vou ser aquela pessoa que se entrega, que se dedica. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a ler, estudar todos os dias, tentava me aproximar daquelas pessoas que estudavam mais. E também outra coisa que me ajudou muito na faculdade é que eu entrei em sociedades científicas. Então, eu aprendi sobre pesquisa, isso me ajudou a conseguir trabalho depois. Vamos falar sobre isso em seguida. Vamos falar. E eu, além de passar muito tempo estudando, eu aproveitei a faculdade para fazer atividades extracurriculares. Na minha faculdade não tinha esse negócio de ligas, o que eu aprendi depois de trabalhar em faculdades particulares. Mas eu acho muito interessante, muito bom, porque você aprende a gerenciar coisas. E uma coisa que o estudante de medicina não entende é que o trabalho do médico não é só passar um tratamento. Claro que é a parte mais importante, né? Fazer um diagnóstico e um tratamento adequado. Mas também é gerenciar coisas o tempo todo. Organizar o hospital, quem vai ficar internado, quem vai ser transferido, quem vai para essa sala, quem vai para outra. E se você não tem esse treinamento em organizar, gerenciar coisas, vai ser muito difícil para você. Quando você participa de ligas e sociedades científicas, durante a faculdade você faz também networking, você conhece outras pessoas, você aprende a lidar com as suas emoções, a dirigir uma equipe. Tudo isso é muito importante para o médico, não só ficar estudando muito. Mas, enfim, eu aproveitei muito bem a faculdade, eu falo isso. Você falou que não saía, né? Não sai, né? Não saía muito. Eu também sou um pouco adepto. É que, assim, a gente
passa por uma fase que normalmente a pessoa que está na faculdade, ele é o cara que saiu da escola. E eu faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, independente. Tem muita gente ali, não digo todos, mas a grande maioria, tem muita gente ali que está aproveitando o momento de viver sozinho para curtir a vida. E aí é aquele negócio. Cara, não tem nada contra vocês que curtem a vida. Inclusive, gosto de sair uma hora ou outra. Pô, não vivo só enfurnado no meu laboratório. Tem que ter lá. uma válvula de escape. Tem que ter. Tem que sair, tem que conhecer o mundo. Não é só romantizar a medicina. Ter que ficar preso e só estudando. Só que isso aí é assim. Você tem que saber quem são as suas amizades de sair e quem são as suas amizades para estudar. Porque as duas juntas não... Muito difícil acontecer. Muito difícil. Não digo que a pessoa que sai não estuda. Mas eu digo que, assim, tem as pessoas que mais saem. E tem as pessoas que saem, às vezes, para comer alguma coisa e tal, para aliviar a cabeça. E tem a pessoa que só estuda. Que daí essa pessoa você nem quase não conversa. Ela fica no cantinho dela na sala, você bate um papo dentro da sala e acabou. Eu digo que se você tiver uma quantidade de pessoas que você vive em torno delas e essas pessoas, elas te influenciam a ser melhor o tempo todo, isso vai te fazer melhor. É óbvio, o meio onde você vive faz muita diferença. Sim. E esse negócio de sair, se você deixar que essa outra galera te puxe, você vai, ó, indo, até chegar no momento que você olha pra cima e fala: porra, onde é que eu tô aqui? Aqui já é internato, velho. E aí, você passou a tua faculdade, você foi levando, você foi empurrando e você não passou, não ficou para trás. Não tô falando que você ficou para trás de alguma matéria. Pode ter ficado ou não, mas se você não ficou e levou alguma coisa dessa trilha, desse tempo que você curtiu, você deixou de dar tempo para ela. E essa coisa vai te fazer falta em algum momento. E se você fez isso por um longo período de tempo, isso vai te fazer falta lá em grandes pedaços, várias fases. Ó, passou a moto. E toma ali a moto. Então, assim, eu digo que... o meu TDAH ativando, você viu? E eu digo que, assim, é uma coisa que a gente tem que muito saber prestar atenção. Igual você. Você saiu muito nova. Você tinha tudo para ter uma amizade dentro da faculdade, porque mesmo sendo uma federal, você sabe que tem a galera da turma... Claro. Que, opa, agora já foi, filho. O pior foi, já passou. Agora já tô aqui dentro. Agora vamos que vamos. E intermédio, não sei o que lá, e não sei o que lá. E festa da Atlética, e não sei o que. E acho que, assim, realmente tem que ter um negócio. Você tem que ter essa válvula de escape. Você tem que ter esse contato com as outras pessoas da faculdade. Você tem que conhecer pessoas novas. Mas os ambientes onde você vai estar convivendo as pessoas que você vai ter do teu lado e as experiências que você vai ter. Igual ela estava falando, a pessoa mais inteligente que ela achava a pessoa que era mais estudiosa, mais dedicada. Essa é a pessoa que você vai lembrar na hora que você não souber... eu sempre falo, a hora que eles... Eu gosto muito de cardiologia, então eu falo... a hora que você precisar, você pode me mandar uma mensagem perguntando como é que você vai fazer para configurar teu eletrocardiograma, que eu duvido que você saiba, que daí eu sabia. Eu aprendi errando diversas vezes. E você não vai saber. Você vai chegar num lugar lá para trabalhar e o teu eletro tá tudo desconfigurado. Vai chegar tudo para você. Então, essas coisas, você vai lembrar de alguém, tanto nessa parte da pessoa ser dedicada, quanto a pessoa ser de uma especialidade. Porque isso acontece muito na faculdade, né? Você olha para uma pessoa, ela sempre quis aquilo, você vai sair da faculdade, você viu que é aquilo, você fala: será que se eu perguntar para ele não me responde, ele não me ajuda? Então, assim, eu acho que o que eu queria perguntar para você era isso. Qual é a sua opinião sobre essa relação que eu tô falando para você? E se você sente realmente que isso faz muita diferença no final da faculdade, assim, que é você ter deixado as coisas passarem, você querer aproveitar o máximo possível da sua adolescência, e aí chega um momento que já deu, assim, esgota. Sim, eu não era de sair muito, eu sou muito caseira, então eu não tive esse problema com festas, vamos dizer assim. Mas eu queria como passar a prova sem estudar para me provar mais inteligente. Então eu tive essa má influência. Isso. E eu acho que isso acontece também com muitas pessoas com o assunto das festas e da novidade, do novo estilo de vida, a faculdade. Mudei para outra cidade, como foi o meu caso, né? E eu acho muito importante, graças a Deus, eu achei o equilíbrio cedo
Porque imagina se eu tivesse me tocado lá no final da faculdade, a faculdade já teria acabado e eu, não, agora eu vou começar a estudar. Não funciona assim. As pessoas acham que você vira um bom médico da noite pro dia. Não é. Que você acaba a medicina e agora sim, botei o jaleco, já vou atender um paciente. Não é assim. Você constrói isso ao longo dos anos. Você constrói a sua medicina interna lá na fisiopato. E você constrói a sua fisiopato lá na físio. Entendeu? Então, você tem que se dedicar um pouco. E eu acho muito importante esse assunto de equilibrar a vida pessoal com a faculdade. Não quer dizer que você seja uma pessoa... Não quer dizer... Ou seja, ser uma pessoa estudiosa não quer dizer que você tem que abandonar a sua vida, abandonar os seus amigos. Mas a vida é feita de escolhas. Então, sempre tem que ser a sua prioridade a faculdade. Se você mudou para outro lugar... abandonou a sua família, fez toda uma UE para fazer medicina, então faça medicina. Faça medicina, estude, se dedique. Eu acho que é importante a gente sair, conhecer amigos, sim. Seja rolezeira, mas seja uma rolezeira estudada. Entendeu? Vai virar corte isso aí. Mas, tipo, sobre essa parte, eu acho que, assim, você acha que isso é uma hora essa conta chega, né? Pelo menos essa é a minha visão. É tanto nessa parte quando você vira médica, quanto na hora que você quer fazer seu CONAREM. Claro. E também, na hora que você quer fazer a prova de residência, ou na hora que você quer conseguir um trabalho, você lembra de quem? Você lembra daquele que estava estudando todos os dias. Você lembra daquele que estava se dedicando para recomendar, para passar para alguém. Entendeu? Você constrói o seu primeiro trabalho e você constrói ao longo da faculdade também. Sim. E aqui ninguém tá falando, eu sou estudante, gente. Vocês sabem, eu não sou melhor que ninguém que tá aqui. Tem muita gente muito melhor que eu, que tá me assistindo, inclusive. E você provavelmente deve ser melhor que eu, que você que tá me assistindo aí. Porque se você tá assistindo um podcast de medicina, é porque você tem algum interesse em saber o que a gente tá conversando aqui. Então, provavelmente, você é muito dedicado no que você tá fazendo, no que você tá assistindo aqui nesse momento. Tô puxando o saco pra você não, que assistir. Agora, tem até meu pai aí assistindo no meio. Mas você sabe muito bem que você tá tentando viver a medicina nesse período que você tá vivendo para tentar obter todas as informações possíveis para que você tenha essa experiência e essa facilidade na hora que você tiver um pouco mais para frente. Na hora que você já sair e não tiver mais ninguém do teu lado. É você e você. Você sabe disso. Eu não sou um tipo de pessoa que vai sentar e falar: ai, tô bem de boa hoje. Hoje vou ver o quê? Medicina Podcast. Não, pô. Eu sei que não. Vocês assistem porque às vezes é a especialidade de vocês que gosta. Você acha legal a especialidade que a gente está trazendo e assiste para ver o que o cara tá falando do seu futuro. E é um assunto que te convém, entende? E esse assunto aqui eu quero que seja para todo mundo, porque a gente está tentando passar essa realidade da vivência, essa diferença, essa contraposição de uma particular para uma federal. Ela tem uma realidade que é, por exemplo, o CONAREM, que a gente já quer falar disso agora, que eu já quero falar disso agora. E é uma realidade que a gente não conhece, a gente já sabe como funciona a revalidação aqui no Brasil. Mas que se a gente não tem essa experiência, você nem pensa. Eu digo muito antes, né? Mas eu tenho muita vontade de fazer uma residência. E não vou dizer que eu fecho os olhos para o CONAREM. Se a minha faculdade estiver liberada, tô lá, entende? Não vou fechar. Foi um lugar que abriu portas para mim, que é o Paraguai, e a gente fica com essa busca incessante de querer voltar. Mas não quer dizer que o que você vai ter ali é menos do que você vai ter aqui. Inclusive, tem muito médico que é especialista ali, eles só voltam porque realmente, às vezes, com relação ao quanto vai pagar para eles. É menos cansativo, ele tem que trabalhar menos para ganhar mais, entende? É muito melhor. Mas, assim, eu entendo que as oportunidades, se você aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo para você que está assistindo, você vai sair muito bem. Então, doutor, posso te acompanhar? Eu sei, cara. É chato falar isso. Não é? Mas eu atormento ele. Você acha que eu não vou mandar uma mensagem um dia dando ver se ela não tá com ela? Claro que vou, cara. Todo mundo que tá aqui, ó, que vem aqui nesse podcast, uma hora eu falo: doutor, será que dá pra eu... Só pra ver como é. Eu fico lá do cantinho. Eu seguro... O afastador. Não, o afastador ainda tem que estar paramentado, pô. Tá avançado, né? Eu seguro o soro, na pior das hipóteses. Mas é isso. Doutora, eu quero muito que você fale um pouco sobre o CONAREM, porque
Tem gente aqui que conhece, óbvio que isso vai ser gente que vai vir por você. Uhum. Mas eu quero que você diga um pouco do que você sente sobre essa prova e como é que ela é... Vai que tem gente aí que quer fazer e não sabe como é que ela é a prova. Sim. Bom, as escolas de residência médica do Paraguai também são muito boas, então é uma oportunidade importante aí que Sim. deveria ser considerada. Mas existem alguns requisitos, é a palavra? Requisitos. Existem alguns requisitos para você poder fazer essa prova. Uma delas é ser de uma faculdade reconhecida pelo selo de qualidade, que é a ANEAS. Então, tem várias aí, você pode pesquisar na internet se a sua faculdade tem, quer dizer que você está liberado para fazer essa prova. É uma prova única, ela dura 12 horas mais ou menos, ou seja, um dia todo. Não a prova em si, mas todo o processo. De você chegar, entrar. A prova acho que dura umas 4 horas mais ou menos, mas você fica desde a manhã até a tardezinha, tem 2 etapas. Bom, são as 5 matérias principais: medicina interna, pediatria, cirurgia, GO e saúde pública, né? Que tem em todos os países. Que todo mundo ama. Que todo mundo ama estudar. Uma prova de 140 pontos e a mesma coisa que uma prova de um concurso, né? Os melhores colocados, eles podem escolher as especialidades. Então, as especialidades têm vagas. Por exemplo, oftalmologia tem somente 6 vagas no país. A pergunta é, você escolhe isso antes de fazer a prova ou depois? Não, os melhores colocados, eles podem ir escolhendo, entendeu? Por exemplo, eu fiquei em número 1. Só tem um lugar para anatomia patológica e eu escolhi. Anatomia patológica não tem mais para ninguém, é meu. Então, é uma competência feroz. Meu Deus, feroz. Sim, é muito difícil nesse sentido, né? Porque, por exemplo, as especialidades mais tranquilas, vamos dizer assim, anatomia patológica, oftalmologia... Imagem, tem 6, 10 no país. Então, e são 1.700 médicos. No país? No país. A gente tá achando ruim ali, pô. Sim, no país. Caraca, e as pessoas tentam, tem pessoas admiráveis, assim, que têm a fortaleza de falar, não, eu quero fazer imagem, então vou tentar 4, 5, 6 anos até eu pegar aquele lugar lá no topo, né? Tá. Uma pergunta que eu tenho antes de você passar pra frente o cara que fez, por exemplo, vamos supor, eu fiz cirurgia geral, eu preciso fazer cirurgia geral pra fazer um outro tipo de cirurgia. Sim. Eu tenho que fazer a prova de novo. Aí tem a prova da subespecialidade. Tem a prova da subespecialidade, sim. E você tem que fazer de novo, sim. No hospital, daí? Você faz para o hospital? Não, tem Conarém de novo. Da Conarém de novo, da subespecialidade. Da subespecialidade. E é o mesmo mecanismo? Mesmo mecanismo, mas as pessoas não fazem mais tanto. No Paraguai não tá... Tanta procura. E também porque para fazer uma subespecialidade, outras coisas são levadas em consideração e ninguém pensa nisso. Publicação de artigo. Quantas vezes você participou num congresso, se você organizou um. Isso já pontua na subespecialidade. Então, aí é um pouquinho mais difícil de acessar. Além da quanto você tem que acertar, você ainda tem... Você tem no Brasil também é assim, né? Sim. Mas eu acho que ali no Brasil é um pouco mais aberto, assim, para fazer. Tem hospital, né? Você faz por hospital. Você faz por hospital, você tem um pouquinho mais de oportunidade, né? Mas aqui é uma só e é você e Deus. Você e você. E também o chato, o difícil da prova é que você depende do que a maioria quer. Por exemplo, teve anos que as pessoas não queriam tanto imagem. Então, se você ficasse sei lá, no lugar 90, em 90 lugar... Como? 90... no lugar, na posição 90. 90ª posição. 90ª posição. Por que você não fala? Deixa eu ficar sofrendo aqui, Nossa, cara. esse português. Se você ficasse na 90ª posição, você pegava mesmo assim. Mas já no ano passado, no ano que eu fiz a Conarém, por exemplo, nos primeiros 35 já acabou. Entendeu? Então depende do gosto da galera nesse ano, nessa edição. E aí, quais são as que são mais concorridas, assim, no Conarém? As mais concorridas são as que menos vagas têm, né? A mais concorrida é a mais difícil, né? De acessar. Por exemplo, otorrino. Esse ano teve 2 lugares para otorrino no país. Oftalmologia 10, eu acho, 6 ou 10. E imagens, que são as menos... E a anatomia patológica, que tem 2 lugares para todo mundo.
E é tão temida a cirurgia clínica médica? Tem bastante vagas para as troncais. Pediatria, clínica médica e cirurgia tem entre 50 e 80 vagas. Tá, mas ainda é pouco ainda, Ainda né? é pouco para a quantidade 50, mas ainda é pouco. É. Quanto normalmente faz uma prova dessa do Conarin? Quantas pessoas tem ali? 1.700 médicos, 1.600. 1.700 médicos para 50 vagas. É. Mas no total tem 500 vagas, tá? Tem 500 distribuídas, por exemplo. 80 de pediatria, 50 de cirurgia. Só que os melhores colocados, eles podem escolher. Aí eles vão escolhendo e vai desaparecendo, vamos dizer assim, essa vaga. É anual? Anual, cada ano, sim. Piorou então, né? Porque no Brasil ainda dá, acho que tem 2 vezes no ano. 1 ano. Residência 1 ano. Não, mas... não, é que dá pra fazer, mas eu tô falando que dá pra fazer 2 vezes tem no muitas ano. instituições. Por isso. Você tem várias tentativas. Não dá mesmo, é por isso que eu tava falando. Sim. Não, e o mais, assim, eu acho que é uma prova de muita pressão, porque você tem uma tentativa esse dia. E aí, se não der certo, você tem que esperar até o ano que vem pra fazer de novo, Enem, entendeu? né? O Enem. Você vai muito bem e mesmo assim você espera porque o que você queria não tá. Exatamente. Você vai muito E você conhece muita gente que às vezes viu que não tinha o que mais ela tinha, ela escolheu outra assim só pra... Muitíssimas. A maioria das pessoas fazem isso porque é muito difícil conseguir trabalho como médico geral, né? E querendo ou não, você entrando numa residência, você tem uma bolsa e você já está trabalhando e está aprendendo a fazer alguma coisa, pelo menos. Uhum. E também o sistema de estudo aqui do Paraguai, não sei se no mundo todo é assim, mas ele é muito voltado para a residência médica. Eles não preparam médicos gerais. Por exemplo, você vai no internato e você quer aprender um procedimento diferente. Se você tem sorte, tem um amigo ali, um residente que te ajuda, você aprende a fazer aquele procedimento. Mas se não, eles falam para você, na residência você aprende. Quando você for R1, você vai ter... agora é a vez do R1. E você, como interno, não pode fazer tantas coisas, segurando entendeu? o soro. Exatamente. Segurando o soro, sorrindo, tirando fotinho, passando tererê. Esse é o trabalho do interno. Então, coloca a música aí. Escolhe a música aí pra gente. Esse é o pior, né? Escolhe a música aí. Bota uma música pra gente. Você vai ter a honra de estar dentro do centro cirúrgico e escolher a música. Você tá no centro cirúrgico. Você tá no centro cirúrgico. Você vai ser o DJ. DJ. Bom, então como interno, você não sai tão bem preparado para enfrentar uma sala de emergência, para pegar um plantão sozinho. Então a maioria acaba que escolhe mesmo qualquer especialidade para ter aí mais treinamento na medicina. E é triste, né? Porque você construir a sua carreira com base num sonho que foi meio que destruído, você pegou uma especialidade porque era o que dava, porque era o que tinha. Eu sempre incentivo também as pessoas que me acompanham, que obviamente que é muito difícil na vida, às vezes a gente tem que tomar essa decisão, porque como eu já falei, é difícil conseguir trabalho no Paraguai como médico geral, mas se você tem um suporte aí, uma família que te apoia, falar que não e voltar no ano que vem é a melhor decisão, porque você pega aquela especialidade que você realmente queria. E fazer a residência médica já é muito difícil. Imagina fazer uma residência que você não gosta, né? Mas eu acho que a pessoa não vai ser feliz com a residência, ela vai se frustrar e é uma carga muito pesada. Você fazer, não é algo tipo um curso de 1 mês, por exemplo. É sua vida. É a sua vida. Então você imagina, vou fazer um exemplo, fazer pediatria porque sobrou, sei lá. E aí eu vou pegar porque sobrou. Mas, é o resto da vida você vai estar trabalhando com pediatria. Você vai se frustrar muito se não ficar doente, depressão, um monte de coisas. Você vai fazer algo pro resto da sua vida. Que não gosta, né? Com algo que você não gosta. Porque, assim, a medicina, sim, você exerceu. Só que você não vai trabalhar, por exemplo, quero ser ortopedista. Aí eu vou ficar só na pediatria, porque é o que me sobrou. Mas, aquilo vai ser pro resto da sua vida. Não é assim, vou ficar 3 anos depois. Pra mudar depois. Não dá pra mudar depois. Não, você entendeu? Então, eu acho que isso vai frustrar, vai dar igual você falou. Muito melhor você, talvez, tentar de novo. Porque isso é pro resto da sua vida. Você tá trabalhando com vidas. Você Sim. tem que gostar do que você faz. Você tem que gostar. E a residência é muito pesada. E acredite se quiser, mas muitas pessoas vão mesmo assim, escolhem pela pressão social. Tem muito isso também. Tipo, você já terminou a faculdade, você tá fazendo o quê? E a especialidade quando? E a especialidade quando? Eu ouço isso todos os dias. Quando que eu vou fazer especialidade? Que especialidade que eu vou fazer? Então, se você ficar preso no que as pessoas, nas expectativas, em cumprir as expectativas da pessoa, você acaba não cumprindo o seu sonho. Exatamente. E aí isso é perigoso.
Quanto custa fazer uma prova dessa? Tem custo? Sim, tem custo. Não é uma prova cara, vamos dizer assim, para o que principalmente os brasileiros já estão acostumados, o Revalida caríssimo. Estamos acostumados a pagar muito, né? Tem um custo de 400 mil Guarani, eu acho. 400 mil Guarani fazer a inscrição. R$370, ô pai. R$360. Mais ou menos isso. É isso. Ele deve estar perguntando isso agora. Eles têm dificuldade, que você não tem noção do tal do Guarani. Inclusive, minha galerinha que é castelhano, que está escuchando isso agora, solo no hicimos el episodio todo en castellano porque la doctora me dijo que puede ser en portugués porque se siente bien, ¿ok? Por eso. Me estoy esforzando por ustedes. Sí, pero no estamos ahí dejando de lado castellano, ¿ok? Amamos castelhano, igualito. Mas eu queria falar isso porque eu sei que a grande maioria que vai assistir vocês vai ser paraguaio. Porque você tem muito público do Conarém. E a grande maioria é paraguaio, né? Sim. 90%. Deve ter uns perdidos ali, uns brasileiros. 90%. Então, eu quero que vocês não se sintam jogados de lado. Esse episódio também é pra vocês. Pra vocês sentirem. Vocês também fazem medicina, vocês sabem como é que é. Vocês estão passando pelo que ela passou às vezes, porque tá na Uni aí, galera da Uni. Conheço uma galera, gente boa. Tamo junto lá no hospital, às vezes a gente se encontra. Mas é isso. Doutora, o que eu quero te falar? Fala um pouquinho desse teu projeto, como é que é, onde surgiu essa ideia, porque você é precoce, igual eu. Saiu, vai fazer isso, vai fazer aquilo, agarra o mundo inteiro com um braço só. Bom, esse projeto foi uma loucura. Assim, eu já há muito tempo abri um canal no YouTube para ajudar as pessoas a estudarem. Só que eu não levei esse canal adiante porque eu me sentia culpada. Tipo, meu Deus, eu não tô estudando, tô gravando vídeo. E eu me arrependo, sabe? Eu deveria ter investido um pouco mais. Mas, enfim, era um assunto que eu gostava muito de fazer, de ensinar as pessoas a estudarem. Foi assim que surgiu o vlog também. Me seguem no Instagram, aproveitando aí o gancho. Gente, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer ela voltar com o canal no YouTube. Vamos forçar ela. Ela já tem muito tempo sobrando. Aí a gente gasta um tempinho mais dela pra ela voltar com o canal no YouTube. Imagina um vlog. Ela já faz isso no Instagram, pô. Poderia ser. É só juntar tudo e depois... Inclusive, faça isso. Ótima ideia aí, ó. O quê? Você já grava stories, né? Falando e tal. Você pega, reúne os seus stories da semana e posta como um vídeo no YouTube. É verdade, pode ser. Pode ser. Ótima ideia, facilitar a tua vida aí, ó. Eu tenho uns 4 ou 5 vídeos no YouTube que é ensinando as pessoas a estudarem, fazerem prova e tal. E de lá surgiu a conta no Instagram. E desde então, mesmo que eu não postava mais no YouTube, eu ajudava muito as pessoas. Como que eu estudo farmacologia? Como que eu estudo isso? Como que eu estudo aquilo? Notei que era uma questão com que eu tinha facilidade. Eu tinha estudado, lido vários livros sobre como estudar. E eu apliquei isso na minha vida e comecei a ajudar o pessoal assim. Tá. E aí eu terminei a faculdade, decidi fazer uma prova internacional. Fiz aí o Revalida. Decidi não fazer nesse ano a Conarém. Tinha outros planos para minha vida. Aí eu passei pelo processo do Revalida, que vocês já sabem que é super complexo. Enfim, desenvolvi aí também o meu jeitinho de estudar, aprendi outras coisas. E eu notei, não eu sozinha, eu e a minha colega de trabalho, nós estudamos juntas a vida toda, desde o cursinho de medicina. Ela foi uma pessoa que me acompanhou muitíssimo, me abriu as portas da casa dela, porque ela morava do lado da faculdade. A gente estudava juntas desde o cursinho até o final e empreendemos nessa viagem de sair do país juntas, de fazer o Revalida juntas. Depois de ter passado o Revalida juntas, nós percebemos que o sistema de estudo aqui do Paraguai ainda era muito arcaico. Existe isso em... Sim, existe. Tá. Arcaico. Em português. Bom, e foi assim, que tal se a gente ajudar as pessoas a passarem a prova que elas querem? Ela passou em 2º lugar no cursinho de medicina e eu passei no 8º, né? Então, a gente já tinha um histórico aí, passando bem as provas. E ela falou pra mim, sabe, eu gostaria de ajudar as pessoas do Paraguai com tudo que a gente aprendeu. Que tal se a gente faz isso no nosso país e mostra para as pessoas que
o sistema de estudo já é diferente, né? Não tem mais aquele resumão, livro, aquela aula super entediante. Agora é estudo ativo, é outra estratégia. Todo mundo já está fazendo. Por que no Paraguai não? Por que não tem nenhuma plataforma, por exemplo, no Paraguai, para estudar para o Conarim? Vamos fazer isso, vamos ajudar o pessoal daqui. Eu falei, nossa, ideia incrível, gostei, vamos fazer. E aí surgiu o nome, em seguida já tinha a plataforma, e tudo foi assim muito, muito louco. E ela falou pra mim, mas isso foi em janeiro, 26 de janeiro, a prova é em março, nos primeiros dias de março. No final de janeiro ela falou pra mim, mas se a gente vai ensinar as pessoas a passar uma prova, a gente tem que passar pela prova. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer essa prova, que é super complexa. Eu tinha, 40 dias para estudar, analisar a prova e vivenciar aquilo. Porque para eu falar para você, bom, faça isso, 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 eu tenho que ter feito, né? Fazia muito sentido. Então eu queria viver tudo, nós queríamos viver tudo que a pessoa que vai fazer uma prova dessas viveu. A ansiedade, o medo, o dia antes, o dia depois, quando sai a nota, tudo. A gente queria viver e sentir tudo que aquela pessoa iria sentir, mesmo que nós não não fôssemos escolher vaga nesse ano. E foi assim, a gente estudou para a prova, criou o nosso sistema aí de estudo e testou para ver se funcionava mesmo. Eu acompanhei, mas foi quase no final já. Quando você apareceu para mim, assim, apareceu a doutora Mônica, ela já estava quase indo para a prova, fazer a prova. E deu certo, deu super certo. Ela ficou em 10º lugar de 1.600 médicos e eu fiquei no 30. Então, ficou... Nossa, muito deu bom. Muito certo, muito certo. A gente podia escolher quase tudo ainda quando chegou a nossa vez, né? E foi assim. Então, foi uma caminhada na tentativa de ajudar outras pessoas, de passar esse conhecimento a outras pessoas. Já tinha vindo... já vinha fazendo isso há um tempo e foi uma forma de me encontrar também. Sabe o que eu acho? Meu sócio não vai assistir isso aqui não, mas é a palavra servir, que a gente sempre fala. Agora você está pegando para você uma responsabilidade, que é a responsabilidade de servir a outra pessoa e você criar uma expectativa nela para que essa pessoa seja um beneficiado, assim como você foi. Você teve o êxito de ter passado e essa sensação, creio que deve ter sido indescritível. Não tem como eu te falar isso, porque eu nunca passei. Mas eu entendo que é uma sensação complicada, mas a gente tem sempre o problema da frustração. E a gente tem que saber que a gente tem que saber lidar com ela, com a frustração. Claro. E eu acho assim que agora você vai ter um contato com umas pessoas que você vai ter você vai torcer por elas. Que é o que a gente estava falando. Ela ama a doutora Grazi. E ela é a doutora Grazi. Aquele sentimento dela ali, que ela sofre pelo aluno dela e tal. E você vai ter isso agora, porque você vai ter seus aluninhos, e você vai ver os seus aluninhos ali, eles tentando, e às vezes um que você achava que ia, não foi. Mas assim, N fatores de uma prova, certo? Claro. O momento é a prova, confiança, a vontade de você passar e você não alcançar aquele... Sabe? Aquela imagem do Piazinho tentando pegar a maçã, que ele é pequenininho, mas sempre tem alguém que vai te dar apoio. E esse é o teu momento. Você vai ser a pessoa que vai dar apoio para essas pessoas que não vão conseguir aquilo naquela primeira opção, ou na primeira tentativa, ou na primeira vez, que às vezes vai servir como experiência para ela, vai servir como um momento para que ela entenda o que ela está vivendo e o que realmente vai servir para ela na vida. Não serve como um tapa na cara para desistir. Ela serve como um empurrão. Isso às vezes serve para você prestar atenção em você, para você estar cada vez mais preparado para aquilo. Não quer dizer que se você não passou em uma prova, foi só porque você não foi bem o suficiente para passar numa prova que você não era capaz. Às vezes, foi porque você estava precisando olhar para você. Era um momento que você precisava parar, olhar e falar assim, beleza, aqui agora não deu certo, mas quem sou eu? Por que eu não passei? Por que para mim não funcionou o jeito que a doutora me ensinou? O que eu fiz de errado? Eu deixei de fazer alguma coisa?
Se não, não é esse o teu problema. Eu tô precisando de ter tempo comigo mesmo, porque às vezes eu tô vivendo tanto aquilo, que aquilo tá deixando com que eu seja autoconfiante demais. E aí, na hora que você chega, você pula coisas na prova. Aquilo tá te deixando autoconfiante demais ao ponto de você ler uma prova e... Não, questão não sei o quê, lê 3 palavras-chave e fala... isso aqui mesmo. E vamos pra próxima. Tem essa autoconfiança. Tem gente que não passa por autoconfiança. E é isso. E são pessoas muito boas que você tá esperando, tá torcendo pela melhora daquela pessoa. Que você vê toda a luta dele, a labuta dele e a pessoa... Não foi. E aí fica um recadinho pra você... que tá aí, cara, me assistindo, que às vezes não deu certo. Tudo tem um porquê. Eu acredito, né? Mas tem um cara lá em cima que deve estar tentando te mostrar alguma coisa. Eu sempre falo que as nossas metas na vida são tipo quebra-cabeças, sabe? E o fracasso é informação. Porque quando você não consegue alguma coisa, quando você não consegue armar aquele quebra-cabeça, né? Montar aquele quebra-cabeça, você sabe que desse jeito não vai rolar. Então, você tem que voltar a tentar uma nova maneira de montar aquele quebra-cabeças. Então, o seu fracasso não é para você desistir, e sim para você saber onde você não tem que voltar mais, como você não tem que fazer aquelas coisas, né? Então, é muito importante nós pararmos de ter medo do fracasso. Sim. Pararmos de ter medo de errar. Eu sou uma pessoa que já fiz muita cagada na vida, no sentido de... Já apresentei muito trabalho e deu errado. Já tentei falar português e foi horrível, entendeu? Eu me exponho constantemente a situações onde eu vou errar e aprender com aquilo. Correto. Eu não tenho medo de sair errada de uma situação, de não passar numa prova. Porque se aquilo é o meu sonho, eu vou tentar de uma maneira diferente. O fracasso, para mim, é informação. Me deixa mais perto do que eu quero. Ao contrário do que as pessoas pensam, que não, me deixou longe, fiquei para trás. Não, quando você não consegue alguma coisa, você não fica para trás. Você tá um passo adiante de onde você estava ontem. Porque você tem uma informação que ontem você não tinha. Sim. Eu acho que é isso. E, por exemplo, esse momento que a gente está conversando aqui é legal porque você vai estar... É como se fosse... Esse aqui é um momento para você que eu não tô querendo expor que você está fazendo alguma coisa errada. Eu não tô querendo falar para você que você tem que mudar totalmente sua estratégia. Eu só tô querendo ser aquele momento que você precisa de alguém. Que tem um familiar, uma pessoa que você gosta muito, que pega, bota a mão no teu ombro e fala assim... Ei, calma, cara. Acabou o mundo não. Ei, espera aí. Beleza, não deu certo. A gente pode ter feito o que pode ter movido Deus e o mundo para dar certo, e às vezes não deu certo. Mas agora a gente vai fazer o quê? Vamos resolver? Como é que a gente vai resolver? Vamos precisar de dinheiro? Vamos ver alguma coisa para dar dinheiro, pra gente conseguir dinheiro para isso? Tá precisando estudar mais? Vamos ver alguma coisa para você ter mais tempo para você estudar. Vamos conseguir fazer alguma coisa assim para você ter um estudo mais interativo. Às vezes uma outra amizade que você fizer, por exemplo, a sua, da outra doutora que acompanha você, essa amizade sua vai te encorajar, essa amizade tua vai servir para que você tenha o mesmo foco que a pessoa e aquilo entre numa sinergia, não é? Então, às vezes é isso. Às vezes é só um chamadinho para falar para você, alguma coisa tem aí, meu irmão. Você só tem que descobrir o que é. O que é, porque cada um tem o seu. Eu não tô falando verdades universais. Cada um tem o seu aí. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o que pode fazer, até onde vai. Mas sabe que, às vezes, você fazendo algo diferente vai te ajudar muito. E aproveita quem tá do teu lado nesses momentos aí que você não vai bem. Porque essas pessoas, elas não podem te julgar. Elas têm que não só passar a mão na tua cabeça e falar, cara, fica tranquilo, não vai dar certo. Ela tem que chegar no seu lado, pegar na tua mão às vezes e falar, vem aqui, ó. Ali, ó, dá pra ir ali também, ó. Dá pra fazer isso aqui. Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo? Dá pra fazer aquilo, dá pra fazer aquilo. Vamos tentar fazer isso? Vamos fazer aquilo. Às vezes não é nem o objetivo dela de fazer isso, mas essa amizade te ajuda, né? E é isso que você tá falando, dessa sua sinergia. Então, assim, eu acho muito legal que você vai ter esse convívio. É uma experiência que você vai ter que
tá preparada, que ela talvez vai te sugar um pouco do seu psicológico, porque vai ser muita gente. Amém. Né? Você vai ser uma mãe, para muita gente às vezes. Uma pessoa assim que vai ser apoio para eles, pilar, né? Então, não é só um curso, você sabe que não é. Você sabe o quanto você está se doando para esse tempo aqui, para que esse curso aconteça, para que isso tudo saia da maneira que você quer que saia, que você esperaria que fosse para você quando você precisou. Exato. E para que essas pessoas que estão assistindo aqui agora entendam que você está servindo elas para que você possa ter mais do que dinheiro, pô. Esse curso vai te ter dinheiro, vai te tranquilo. Vai ser consequência. Vai ser consequência. Mas você receber aquele amor deles, aquele êxito deles, eles indo atrás de você, você vai ver que é isso que vai te mover, né? E, doutora, acho muito legal. Eu te dou milhares de parabéns pela ideia do Kona Running. Eu espero que dê muito certo de verdade. Já tá dando, pô. Vocês estão assistindo aí, vai acompanhando aí. Quem não tá acompanhando, você tá dormindo, filho. Mesmo que você não vai fazer Kona Running, cara, assiste aí, ó. Assiste aí o que ela tem. Ela ensina a estudar lá. Então você vai ter umas dicas legais de estudo, né? Eu tava assistindo o último corte agora. Não faz resumo. Eu aqui, ó. Tique-tique. E eu assistindo aqui, depois parei aqueles 20 minutos do Pomodoro lá. Meu é 20 minutos, não tem essa de 15 não. 15 pra mim não existe. Parei lá meu TikTok, de repente eu falei, vou olhar o Instagram. Olhei o Instagram, tava lá. Então, gente, vocês não podem ficar estudando resumo, não. Anota umas palavras-chave e tal. E aí é isso. E aí você vai estudar com isso, assistir uma aula e a palavra-chave. Você não pode ficar perdendo tempo transcrevendo o livro. E eu ali com o porte aberto do meu lado, assim. E aí é esse estoque, pô. Desculpa. Pode falar. Eu acho esse ponto muito importante também. Quando você... Muitas vezes as coisas não dão certo porque você não está disposto a mudar o seu jeito de fazer as coisas. Claro. Porque cada um já tem o seu jeito de estudar. Às vezes funciona e muitas vezes não. Muitas vezes não é a melhor estratégia, né? Pega essa água aí pra mim. Acabou? Louco. Você quer minha água? Não. Eu tenho um restinho aqui só porque tava acabando. Pode falar. Muitas vezes não é a melhor estratégia. Então acontece muito, por exemplo, até agora eu dou aula em faculdades particulares também, e os meus alunos me perguntam muito sobre sistema de estudo. Eu fiquei como a tia do sistema de estudo, né? A tia. E aí eu dou muitas dicas sobre como estudar para eles também. Às vezes eu pego o livro e nas minhas aulas, eu dou aula de fisiopatologia, mas depois eu falo, bom, agora eu vou ensinar para vocês como vocês estudariam isso em casa. E a gente conversa um pouco sobre isso também. E aí tem muita gente que, por exemplo, o sistema de estudo é assistir videoaula. E assistir videoaula, e só assistir videoaula. Você fica assistindo aquilo e não faz nada com essa informação. Não está absorvendo. É como se você estivesse assistindo TV. Aquilo vai passando e entrando pouco ou nada na sua cabeça, né? Você não consegue testar se você realmente aprendeu aquilo. Então, uma estratégia boa de estudo é aquela na que você está se testando. Deu certo? Eu aprendi mesmo? Entendi mesmo? Consigo ensinar isso para alguém? Consigo explicar isso de maneira simples para um paciente? Então, porque os pacientes não entendem terminologia médica. Você tem que ser uma pessoa que domina aquele assunto para poder explicar para uma pessoa que não entende nada sobre, né? Então, eu estou preparado para assumir esse papel? Você só vai saber se você se testar. Se você ficar assistindo videoaula, você não vai saber nunca. Só vai saber no dia da prova, quando você não for bem. Então, é muito importante você reconhecer as coisas que você faz errado e estar disposto a deixar alguém te ensinar o caminho certo, né? Porque não, esse é meu jeito, você não vai ter resultados diferentes se fazer sempre a mesma coisa. Sim, com toda certeza. Doutora, você tem algum déficit de atenção? Muito. E como é que você lida com isso para estudar? Porque isso é uma coisa que atrapalha. Atrapalha muito. E justamente sendo a protagonista da minha sessão de estudos. Eu acho que muitas pessoas, elas se auto-enganam, sabe? Por exemplo, estudei 6 horas hoje. 7 horas seguidas, estudei muito. E quantidade não é a mesma coisa que qualidade. Você pode estudar 1 hora por dia, mas essa sessão de estudo foi muito produtiva. E como você sabe que uma sessão de estudo é produtiva? Quando você participa como protagonista e não como receptor. Porque quando você está lendo uma informação,
Às vezes a sua mente está ali, outras vezes não, né? Você está lendo e pensando em outra coisa e você ficou 6 horas lendo e pensando em outra coisa e não. Mas hoje estudei muitíssimo. Não funciona desse jeito. Eu acho que uma das melhores maneiras para você tentar lidar contra esse déficit que eu tenho muito é você ser protagonista. Tá, li isso aqui, fecha o livro. Como que eu posso explicar isso para alguém? Então, eu vou conseguir explicar isso para, sei lá, para um aluno, para um paciente, e eu tento fazer sem abrir o livro. E aí você vai encontrando espacinhos, não lembro disso, como que era? E as pessoas, elas têm medo de não lembrar. E é isso que você tem que se expor a não lembrar. Porque quando você não lembra, você abre o livro, é o refúgio. Lembrei agora, era isso. E sempre estudar participando. Não só ouvindo. Acho que é uma forma de... Uma coisa que me ajudou muito, doutora, assim, não deu 100% do meu estudo ainda, porque eu tô aprendendo ainda a lidar com a minha capacidade. Mas, assim, você pode, assim, não ser o cara de um podcast, que faz podcast, que não tem vergonha dessas lentes aqui que tá na minha tela, que eu tô falando com vocês com a lente, né? É coisa de doido. Mas, assim, eu tinha muita vergonha ainda disso no começo, mas uma coisa que eu faço, cara, você posta foto tua no teu Instagram, cara, por que você não grava você estudando? Isso aqui faz com que você queira ter um vídeo longo de time-lapse para você postar no teu Stories, por exemplo, de você estudando, e não vai deixar você pegar esse celular rapidão ou várias vezes, entende? É um negócio que me forçou a parar de mexer, me aliviar um pouco das coisas, trabalho, faculdade, essas coisas, tudo. Me aliviou um pouco, consegui fazer isso para facilitar. E outra, quando você se assistir, aquela galerinha comentando, a tua mãe mandando assim, palminha lá no Instagram, você vai ficar super feliz. E vai te motivar a querer fazer outra vez. Olha, e vai fazer outra vez, não é? Eu acho que isso para mim é muito construtivo, assim. Tanto é que eu exigi isso da minha namorada, que não é nada blogueira. Falei, por que você não começa a se gravar? E aí ela grava, e às vezes ela tinha vergonha de postar no story. Ela mandava só pra mim. Então manda lá no grupo da família, pô. Você acha que eles vão te xingar? Claro que não. Eu falo, parabéns, meu filhão, estudando. Só não fica repetindo muita roupa, porque eu sei que você tá estudando só uma matéria, cara. Não adianta muito, não, pô. Interessante. Essa é uma coisa, assim, que me ajudou muito. E uma outra coisa que eu fiz que me ajuda, mas, assim, não é universal, gente. Tô falando que serve pra mim. Eu ficar falando, por exemplo. Assistir uma videoaula, né? Porque eu sou meio... Preciso da videoaula. Aí eu assisto a videoaula. Aí eu pauso e eu falo pra mim mesmo, tipo... Taranã, taranã, taranã. Então, sabe aquele aluno estrelinha? Que, sabe, o lírio levanta do campo? a mão. O lírio do campo? A doutora. Então, a diabetes mellitus tipo 2, ela é mais comum em obesidade. Aí o lírio do campo. Ô, doutor, quer dizer então que em obeso é mais comum a diabetes tipo 2, né? É isso aí, cara. Faz isso pra você ver, pra você. Só que pra você. Isso é uma outra coisa que eu tinha visto, que é se você escutar a matéria da sua própria boca, já muda a fixação. Você se forçar, né, a uma apresentação. E facilita na hora que você for apresentar. Na hora que você for apresentar um trabalho, você tiver que se colocar numa posição que é desconfortável, você vai achar um conforto nesse seu desconforto. E era sobre isso que eu tava falando. Não é que a videoaula seja negativa. Você aprende muito com ela, mas você tem que participar ali, entendeu? E é isso mesmo que você faz. Por exemplo, pausar o vídeo e tentar se explicar o que você acabou de ver. Aí você é o protagonista da sessão. Você não está só ouvindo, né? Então é importante fazer estratégias ativas. E principalmente quem usa a estratégia do JK. Sabe? JK? Que faz tudo na última hora, vê a matéria inteira, um dia antes. Um dia antes da prova. Você que faz isso, meu irmão, é difícil. Eu sei que você tá empurrando um pouquinho umas coisas com a barriga, mas assim, é mais fácil pra você lembrar as coisas, tá? E outra, você explicar pra outra pessoa é mais fácil. Se tivesse um amigo entrar no Meet e tal, beleza, vamos conversar e tal. A gente tá começando esses dias, né? Ontem. Foi ontem. Começamos a fazer uns casos clínicos ali. E assim, ele é doutor, pô, ele sabe o triplo do que eu sei. Aí eu só perguntando umas perguntas idiota pra ele e ele lá, taranã, não, pô, calma, não é assim, veja bem. É dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Então, ele me explica as coisas, às vezes a gente não sabe, né? Óbvio, você é um ser humano igual todo mundo. Lógico. Às vezes a gente não sabe, a gente busca uma resposta, uma saída. Então, mas é isso, tem que ter alguma coisa. Se isso aí serve pra você, tem gente que serve estudar sozinho e tal. Uma desse coisa jeito. que
eu fazia com o meu grupo de estudo muito na faculdade, é que as nossas provas eram todas orais, né? Então a gente se juntava para falar sobre o tema. Eu não sei se vocês têm sorteios de tema também. Já aconteceu isso com vocês? Bom, mas... Você faz isso com seus alunos? Não. Não? Fica aí, galera. Próximo semestre vem coisa nova aí. Vem sorteio de tema para falar na prova. E as nossas provas eram por sorteio. Você tirava, por exemplo, asma. Você tinha que falar tudo que você sabe sobre, né? Então a gente treinava muito isso também em reunião de Meet, em grupo. Então é uma estratégia legal também. Sim. Patina mesmo, ok? Quero agradecer mais um episódio, gente. Acabou. Você viu como passa tão rápido o tempo? Passou muito rápido. Esse foi um episódio muito legal, de verdade. Eu espero que você tenha sentido à vontade, você também. Espero que todo mundo tenha sentido à vontade. Com você que certeza. está assistindo, se sentiu aqui com a gente nesse momento, nessa situação, sentindo essa energia, nosso papo fluindo, as coisas rolando. Eu quero que vocês tenham tido um pouquinho do que a gente sente quando tá aqui. Quase uma sessão de terapia isso aqui pra mim, pô. É verdade. Eu vou embora daqui com o olhinho brilhando, porque sempre tem um espelho do meu outro lado. Então, é aquele negócio que eu vou levar pra você naquele momento. As pessoas que você tá vivendo, as pessoas que você tá convivendo, as pessoas que estão no seu meio, vão te moldar. Se eu tô vendo que é uma pessoa que tá... Se eu tô trazendo uma pessoa na minha frente aqui, que fez tudo esse monte de coisa, é motivação, é exigência, mas claro, com muita precaução com relação ao seu psicológico, cara. Sempre. Sempre. Dá tempo pra você. Você tem que ter teu tempo. Beleza? Não quero me estender. Quero agradecer de verdade. Fala aí pra galera o que você quer falar. Fala, mãe, mamá. Um abraço. Un abrazo para mi mamá, para toda mi familia y todos los que me conocen. Síganme en Instagram, claro. No estoy publicando tanto, pero síganme porque en algún momento me voy a dignar a regresar con los videos de YouTube. Espero. Vai empezar. Tenemos que volver. Bueno, y realmente muchísimas gracias por la invitação. Aí algumas coisas aí no português, mas deu certo. Bem. Muito obrigada mesmo, de coração. Ótimo. E é isso, gente. Segue a doutora aí, vai estar aparecendo agora na nossa telinha. Faz assim, vai aparecer no teu e tal. Faz uma interação ali, ó. Vai aparecer aí pra vocês, aí na tua telinha, pra você seguir a gente no Instagram. Eu espero que você tenha gostado. Comenta o que você gostou aí. No final, todo mundo fica. Meu pai assiste até o final. Eu sei que você. Um beijo, pai. Um beijo, mãe. Amo vocês. Quer mandar beijo pra mãe e pro pai? Um beijo pra minha mãe e pro meu pai também, pra minha irmã. Um abraço pra todo mundo que assiste a gente, acompanha a gente nesse momento. Desculpa, eu falei da minha mãe, mas... Papá? Um beijo pra minha mamãe também. Deixei meu pai de lado. Ele é rígido, mas ele é o teu pai. Ele amor. é o melhor pai do mundo. Gente, um abraço. Ficamos até o próximo episódio. Quarta-feira espero vocês aqui de novo nesse mesmo canal, se eu conseguir postar, se não tiver em semana de prova, tá bom? Muito obrigado por assistir esse episódio até o final, tá bom? Instagram, TikTok, Deezer, Amazon Music, tamo em tudo pra você, cara. Os cortes aí pra resumir um pouquinho do que a gente conversou aqui, mas é sempre legal, se você tiver um tempinho, escutar tudo que a gente tá falando aqui. Beleza? Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo até o momento. E eu quero dizer pra você que o que você não sabe, o Med ensina.